Bem, continuando o nosso estudo sobre procedimento rito sumaríssimo, já vimos que ele é em causas de 2 a 40 salários mínimos, que ele não pode ter no polo passivo pessoa jurídica de direito público, não cabe o Estado, não cabe autarquia. Já vimos que a petição inicial pode ser escrita ou a termação verbal. Já vimos que a petição inicial tem que seguir o rito do artigo 840 da CLT. Já vimos que, em regra, a contestação é em audiência, mas o juiz pode designar um prazo anterior para contestação em sendo PJE. Nós já vimos que, em regra, a impugnação, a contestação, ela é feita em audiência, mas em casos complexos, o juiz pode fixar um prazo de 5 a 15 dias. Nós já vimos que, em causas que demandam perícia, o juiz pode interromper a audiência de instrução e julgamento, que é a audiência una, e designar perícia e fixar nova audiência para o prazo de 30 dias, mas esse é um prazo impróprio. Bom, a questão da perícia. Uma vez produzida a perícia, cada parte tem a possibilidade de apresentar suas manifestações sobre a perícia em laudo de até 5 dias. E é lógico que as partes podem apresentar quesitos para o perito e também podem apresentar assistente técnico. Essa audiência do rito sumaríssimo, quem manda é o juiz, tá? E ele pode indeferir provas que ele entender protelatórias, impertinentes ou desnecessárias. O artigo 852, letra D, da CLT, determina isso. Como eu disse antes, a busca da conciliação é algo muito comum no processo trabalhista. Então, nessa audiência, no início dela e mesmo antes do término do processo, o juiz pode insistir com a conciliação. A audiência não vai ter o registro de todos os atos de maneira minuciosa. Vai ter um registro resumido dos atos essenciais em ata. Embora alguns digam que a tentativa de conciliação não é obrigatória no rito sumaríssimo, a prática mostra que o juiz tenta o acordo o tempo todo, mesmo no rito sumaríssimo. Tanto é que o artigo 852, letra E, mostra que, uma vez aberta a audiência, a sessão, o juiz vai tentar demonstrar as vantagens de uma conciliação, de uma mediação. Às vezes é melhor um mau acordo do que uma boa demanda. 2 testemunhas para cada parte, levar as testemunhas em audiência, mas atenção, se a testemunha não comparece, uma dica: enviar AR para a testemunha. AR, aviso de recebimento, pois isso pode fazer com que o juiz, de ofício, marque nova audiência e determine se necessário, inclusive, a condução coercitiva da testemunha. A audiência é una, tá? Mas em alguns episódios, por exemplo, a testemunha não foi, mas você comprova que houve juntada de AR intimando a testemunha, pode ocorrer uma designação de nova audiência para a oitiva dessa testemunha, se ela for ainda mais essencial para o feito. Mesmo se existir juntada de documentos durante a audiência pelo reclamado, por exemplo, geralmente o juiz determina que a parte reclamante se manifeste de forma imediata
salvo impossibilidade dada a complexidade, um número grande de documentos ou uma pauta extensa de audiências do juiz. E aí ele redesigna a audiência e abre prazo para manifestação, pode fixar 5 a 15 dias. A perícia, eu já disse, quando o fato exigir, quando ela se provar necessária e imprescindível, ou quando ela for legalmente imposta. Até porque, via de regra, a audiência é una e todas as provas já devem ser produzidas e analisadas na audiência de instrução e julgamento. E a prova técnica, ela só vai ser deferida quando o juiz entender necessário, o convencimento dele, e aí ele fixa o objeto da perícia e nomeia o perito. É o que está no artigo 852 H, parágrafo 4º da CLT. E as partes vão ser intimadas para se manifestar sobre o laudo do perito no prazo de até 5 dias, prazo em comum. O procedimento, o rito sumaríssimo não admite intervenção de terceiros, e lembremos, é para dissídio individual, não para dissídio coletivo, mas admite litisconsórcio. Outra coisa, na contestação não falamos em reconvenção, mas sim pedido contraposto. Até já li alguma doutrina que diz que em casos complexos pode-se falar em reconvenção, mas eu recomendo essa maior precisão falar no procedimento sumaríssimo em pedido contraposto, utilizar a nomenclatura correta. Atenção para algumas questões. Tudo cabe na contestação do procedimento trabalhista? Jamais. Exceção de incompetência no processo civil eu posso apresentar como preliminar de contestação. Aqui, não. Uma vez notificado o reclamado para apresentar a sua resposta, ele tem 5 dias para apresentar a exceção de incompetência. Se não apresentar, ocorre preclusão, até porque o juiz não reconhece, por exemplo, incompetência territorial de ofício. Uma vez apresentada, a parte contrária será intimada para se manifestar em 5 dias. O processo é suspenso até a decisão do juiz, que declina a competência para a vara do trabalho competente ou mantém a ação onde foi interposta. E é importante dizer que esse prazo é suspenso, mas é reaberto o prazo para contestação quando existir a decisão sobre a exceção de incompetência. Exceção de suspeição ou impedimento. Ela tem que ser apresentada no primeiro momento em que a parte verificar suspeição ou impedimento do juiz, sob pena de preclusão. Se a parte demorar a verificar isso, ela pode apresentar um entendimento no prazo de até 15 dias. Eu já vi que prova de OAB dizendo que o advogado do reclamante descobre, depois dos memoriais finais, que o juiz é amigo íntimo do reclamado. Ele pode apresentar exceção de suspeição? Pode. O que eu quero deixar bem claro é que não pode ser aquela confusão da contestação com exceção de suspeição, de incompetência, tudo ao mesmo tempo já. Nem reconvenção. No máximo, pedido contraposto. Ok? E a sentença pode ser prolatada em audiência, como as partes podem ser intimadas da prolatação, da confecção de sentença via PJE, o sistema eletrônico ou o sistema eletrônico utilizado por cada TRT. Por enquanto é isso.